Boa noite a todos. Agradecemos a Jesus pela oportunidade renovada. Nós já não somos os mesmos. Mais uma semana vencida no sentido de estarmos na experiência física, com sustentação do plano invisível, com referência, com condução, com sustento, com esperança e na certeza da acolhida dos amigos, das amigas, irmãos, irmãs que nos inspiram o tema. Então é nessa segurança que nós nos confiamos, porque de nós mesmos nós somos significantes, mas na verdade somos as engrenagens menores de um estudo assim. E a expectativa do tema parte de um sentimento, né? Eu acredito que quando nós lemos o título Apacentar, de certo modo, nós nos compenetramos do intuito de que, correspondendo ao momento social, biológico, as questões, né, que fazem parte dessa grande sociedade, essa macroestrutura social, que nós tenhamos no nosso estudo e no nosso encontro a renovação do oásis, da serenidade, da sintonia com o Mestre, e que nós possamos auxiliar na concórdia do planeta. Apacentar era uma maneira de tentar alimentar uma sintonia que é muito necessária em alguns momentos, como diz Jesus, se do tempo do lenho verde, né? Se fazem aquelas coisas que ele estava conosco, imagina o que se fará então no tempo do lenho seco. Bem, então vamos lá. Apacentar é um verbo. Mas está assim, de certo modo, ele é derivado da palavra paz. Se nós perguntarmos, né? Porque quando se pergunta o que é Deus, é uma pergunta muito complexa. Se perguntarmos sobre as propriedades, as qualidades divinas, né? E dissermos assim, infinito. Deus não é a questão do espaço, mas se nós dissermos assim, o tempo é infinito, é difícil explicar a infinitude, né? Mesmo quando nós explicamos, é difícil nós entendermos o quanto esse tema é complexo. Se dissermos que Deus é imaterial, é muito difícil nós entendermos o que significa imaterialidade. Se nós dissermos que Deus é justo, é difícil nós definirmos o tema da justiça. Todos esses temas são difíceis. Amor é dificílimo de ser definido. Ele às vezes é atribuído à ideia de paixão, às vezes ele é misturado com qualidades relacionadas à possessividade, desejo, devoção, várias possibilidades. Mas o amor no sentido divino, as nossas palavras ainda não alcançam. Nosso entendimento ainda é limitado. Se nós perguntarmos o que é a paz, se a live fosse assim, participativa, né, assim no sentido do debate, e nós fôssemos definir a paz, seria muito complicado também. Às vezes nós tentamos entender a paz e mais a entendemos quando ela nos falta. Nós dissemos, pelo fato de estarmos neste mundo de expiações e provas, e de estarmos ainda numa condição onde a prevalência do mal sobre o bem, do defeito, sobre as virtudes, né? Às vezes nós definimos que paz é ausência de guerra. Mas isso também não é uma definição segura, porque nós podemos ter um aspecto, uma aparência, né, de tranquilidade, uma aparência de quietude, e termos uma condição, um ambiente tenso. Então, se nós dissermos o que é a paz, né? A paz é um estado de serenidade, pode ser,
né? A paz é uma situação em que as pessoas se sentem tranquilas. Talvez fosse isso. Mas vamos pensar a paz do ponto de vista dos seus antônimos, para ficar mais fácil, né? O que que nos dá a ideia de que não estamos ou que não estamos em paz, ou que o ambiente não está em paz? Um deles é a guerra, que é quando manifestamente partes digladiam, se opõem, tentam se destruir, sistematicamente procuram fazer o máximo, causar o máximo de malefício possível ao outro ser, à outra parte. A guerra pode ser beligerante, ela pode ser através de armamentismo, ela pode ser através desse tipo de munição material, ela pode ser através de disputas, ela pode ser através de sobreposição, de opressão, de um tanto de possibilidades, de destituição, de uma tanto de maneiras. Mas o que prevalece na guerra é um intuito de destruidor, né? Contra o outro, contra a outra parte. O que nós muitas vezes experimentamos como antônimo da paz e aí resume muito, né? A perturbação. Perturbação. É complexo porque essa palavra ela é meio injustiçada, né? Porque perturbação, ondas são perturbações, né? Quando acontece uma variação no ambiente. Perturbar é agitar, né? E às vezes uma agitação muito natural não é falta de paz, mas é porque nós temos aquilo que já dissemos na nossa mente, nós associamos mudanças com valores, né? Nós colocamos valor nas coisas. Um peixe, ele se movimenta na água e ele provoca uma vibração, uma perturbação na água. Isso é um movimento natural. Agora, aquele peixe, aquele ser, aquela criatura que tem naquele outro peixe a figura de um predador, para ele aquele movimento da água é perturbador, é apavorante, é temerário. Então, também ali dá a ideia de que a perturbação, né, leva ao medo, por causa do perigo. Quando os discípulos estão dormindo no barco e acordam com a percepção de que um vulto, né, de que Jesus, né, no caso, se deslocava, andava sobre as águas, eles ficam perturbados por um acontecimento. Ali também é a mente que faz isso, né? A perturbação, porque eles têm um impacto, né, daquele acontecimento estranho, desconhecido, incógnito, né? Alguém andar sobre as águas, a experiência deles de pescador não condizia com aquilo não se explicava pela lógica, pela experiência deles. Perturbação pode se dar, aí nós vamos falar disso também, na questão de ansiedade, né? Tensão. Por exemplo, alguém vai fazer uma apresentação, conhecer alguém, iniciar em novo emprego. Então a pessoa se sente perturbada. E aquela perturbação, neste caso, não é por um acontecimento ruim. É por causa do imprevisível, do que não é seguro de prever. Será que vão gostar de mim? Será que eu vou acertar o serviço? Será que eu vou conseguir produzir? Será que vai dar certo? Eu passo um contrato de experiência? Eu vou conhecer alguém? Será que ela vai gostar de mim? Vai simpatizar? É o meu jeito, mas assim, esperava que fosse outro jeito. Isso é tensão, isso é perturbação, isso é a falta de paz. Angústia, perturbação também, não é? A angústia é quando nós, por exemplo, ficamos, às vezes, sofridos, né? Às vezes nem com uma razão muito clara, ou então nós ficamos assim com uma angústia em relação a acontecimentos, em relação a pessoas, em relação a lembranças, em relação a riscos, em relação à perspectiva. Então,
até uma questão que a palavra bonita é fantasmagórica, uma coisa que pode ser um fantasma, uma coisa que povoa a nossa mente, mas que não é necessariamente real, ou necessariamente não se realizará, mas ela é suficiente para nos angustiar. A pessoa hipocondríaca, né? Acho que vocês vão concordar que nós estamos falando sobre a paz, né? Porque isso aqui nós estamos fazendo por contraste. Então, a pessoa que tem hipocondria, ela tem o receio de adoecer, a impressão de estar doente, a sensação de que algumas doenças a dominam, né? E quem não conhece a lei, faz a lei, e a lei é lei no seu país. A pessoa, às vezes, ela somatiza de uma tal maneira que ela começa a sentir aquela dor que ela quer evitar. Então, se nós estamos de fora, né? Não tem nada a ver, é impressão sua, mas aquilo a angustia, aquilo a perturba, aquilo causa sofrimento. E pensar assim, mas só a pessoa querer que resolve aquilo, não, às vezes precisa de ajuda especializada. Também acontece. Às vezes a pessoa ela sofre de uma tal maneira maior do que o sofrimento real, né? Pessoas que se cobram muito e que, de vez em quando, elas se submetem a um teste, uma prova, uma avaliação escolar. Às vezes ela sofre tanto com o que precede a situação real e a prova, que quando ela chega, ela sofreu tanto que ela acha a experiência mais leve, porque estava tão pesado, comparativamente, ela ficou tão perturbada, né? Tão agoniada, tão angustiada a pessoa, que quando ela se submete à prova, primeiro é que ela lida com uma realidade que é menos apavorante do que ela supôs. E segundo, porque ela fala, estou livre, né? Com um problema, porque tem um método, né? A mente se habitua com aquele estado de ansiedade, de angústia, de tensão. E aí a tendência é de que a mente busque um outro objeto. Se aquilo é predominante em nós vamos procurar outro motivo, outra razão para preocupação. Está bem conosco, eu preocupo porque não está bem com o outro. Se hoje está bem, eu penso que o futuro é complicado. Se hoje está tranquilo, eu penso no tanto que me aconteceu no passado. Então, o que estamos dizendo é que é muito desafiador governarmos as nossas emoções e os nossos pensamentos. Então, quando Confúcio cita que a pessoa, o homem, ele diz o homem no sentido da humanidade, não é homem ou mulher, tá? Que o homem que vence a si mesmo é mais poderoso do que aquele que vence a 1000 exércitos. É uma figura de linguagem, é uma licença, é um aspecto literário, mas é um profundo ensinamento, porque através das vidas, quando nós temos autodomínio, e falaremos nisso, né? Aí nós nos tornamos essa questão de fortes no sentido da fortaleza, né? Mas não para nisso o antônimo da paz, não. Quando nós estamos preocupados, dissemos, quando nós estamos tensos, e a tensão ela é curiosa, por quê? Porque preocupação às vezes é ter um objeto, e a tensão às vezes é um estado nervoso. É uma madeira que nós temos, é como se fosse a nossa eletricidade espiritual, né? O nosso fluido vital, é como se ele ficasse ardente, né? Então a tensão é uma questão assim, é como se nós ficássemos ligados, né, numa tomada, num estado, num desgaste, que prejudica muito o corpo, cansa, a fadiga atrapalha o sono, tensiona então as relações, é como se fosse uma cerca elétrica, né? Ela está ligada. Se tocada, ela responde. Isso tem a ver com a paz? Espero que o pessoal concorde que sim, porque nós estamos falando de tensionamento, angústia, preocupação, tormento, tá? O que é o ser atormentado? É aquele, por exemplo, que se culpa, é aquele que se culpa pelo que fez, pelo que não deu conta de fazer, pelo que deveria ter feito, essa impressão de que Jesus não está satisfeito comigo, que eu deveria estar ajudando as pessoas. Essas questões
também são, aí não são preocupações em relação à questão futura, não é uma angústia silenciosa. Tormento, às vezes, é como se fossem verdugos, né? Que mais verdugos, que de certo modo ficam nos supliciando. E a existência fica sofrida, fica pesada, fica desprazerosa. Isso também pega o antônimo da paz, né? Até aí. Claro que nós daremos tratamento proposta para o tema, né? Senão também, é óbvio, né? Senão não precisaria, todo mundo pode desistir da live, fechar as janelas e ir embora, porque o objetivo a cumprir é esse que foi anunciado mesmo, apacentar. Um outro estado que é antônimo da paz, né? A ira e irritabilidade está parecida, mas é a ira, a irritabilidade, a palavra é bem essa mesmo. A ira é mais complicada, porque ela se manifesta, às vezes, com raiva, né? Com uma intensidade negativa, às vezes agressiva. Então, nós não precisamos pensar na guerra no sentido de parte contra parte, país contra país. O estado de guerra em que nós nos colocamos, às vezes, é a maneira como nós ficamos armados contra situações, contra acontecimentos, contra criaturas, né? Contra pessoas, contra animais, contra circunstâncias. Então, quando nós temos, sob pretexto, nós construímos, temos sofismas, né? A gente procura justificar questões assim. Viver é lutar, pode ser no sentido bom. A vida é uma guerra, tá? Quando fala em combater, do ponto de vista do Novo Testamento, nós encontramos luta no sentido sublime, né? Quando se fala em combater o bom combate, o de que se está falando é a conquista da virtude, a superação do mal, o aperfeiçoamento moral. É um desafio diferente. Quando se fala em bem-aventurados, que às vezes essas bem-aventuranças já pinça logo aquela que está mais de acordo com os nossos reclamos, né? Reclamo é para impressionar se tiver algum novato, tá? Então, às vezes a gente já pinça logo lá, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E aí a gente pega e faz assim, como a gente está no ambiente, né, religioso, que propõe continência, contenção, serenidade, aí nós vamos nos colocando numa condição que dê vazão para os nossos sentimentos de inconformismo, de revolta. Não no sentido construtivo, mas no sentido, disso mesmo, inconformismo é o termo mesmo, de exasperação. É como se nós fôssemos um vulcão que entrasse em erupção, mas nós tentamos dar um sentido, uma explicação que justifique, às vezes, o sentimento ruim que sai de nós ou que nós aninhamos, que nós acatamos, que nós aceitamos. Então, eles falam bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E, às vezes, em nome de justiça, nós achamos que até a guerra se justifica. E nós temos, por noticiário, por experiências passadas, tal, uma noçãozinha do que seja a guerra, mas nós não sabemos concretamente o que é a guerra sem estar nela. Mas nós sabemos que atrocidade, que antagonismo, que oposição ao projeto divino de mundo regenerado, da presença de Jesus. Então, quando nós falamos de guerra, nós estamos falando de uma questão literária, porque realidade mesmo é quem vive as atrocidades e que devem, a todo custo, serem evitadas. Mas para quem tiver muita fome e sede de justiça, ainda não estamos falando de apacentar, né? Algumas questões já podem ser consideradas para o nosso entendimento. Primeira delas, Jesus diz assim, ai de quem comete escândalo. Mas como ele começa esse versículo? Ele diz assim, os escândalos são necessários. Napoleão Bonaparte, no livro que já citamos, na coleção do País da Luz, psicografia de Fernando de Lacerda, Napoleão Bonaparte fala que aquelas guerras e aquelas conquistas e aqueles resultados da Revolução Francesa
dentro daquela contingência, daquele karma coletivo social, aquilo foi necessário. Tornou-se necessário. Não era um projeto inicial. Então, tudo tem seus propósitos, tudo é lei de resposta, tudo tem a ver com ambientes de condução divina. Mas uns caminhos são mais dolorosos, são mais difíceis, são mais sofridos do que outros. Então, aquela guerra se tornou necessária. Tá. Agora, significa, então, que, por causa disso, por ser necessária, Deus está nos chamando para guerrear? Não. Aí, quando se tornar necessário, não temos que ser nós. Olha como Jesus, prestem atenção no que Jesus fala. Os escândalos são necessários, mas ai daquele através do qual os escândalos se manifestam, os escândalos acontecem. Ai daqueles que provocam os escândalos. Então, de novo, Jesus diz, olha, os escândalos são necessários, mas ai daqueles através do qual, dos quais vem o escândalo. Ou seja, tem que acontecer, mas não está definido que temos que ser nós. Se tiver que acontecer, acontecerá. Mas tem algum outro versículo que pode exemplificar isso, esse aspecto que parece ser assim determinista, né? Que tem a questão do livre-arbítrio e da fatalidade. Tem um outro versículo que define que chega um ponto em que as coisas parecem muito necessárias. Jesus diz assim: em verdade eu vos digo que se eles se calarem, as pedras falarão. Do ponto de vista espírita, como nós podemos interpretar isso? Hipótese, né? Se eles se calarem, teriam que falar e se calaram. As pedras que representavam na época, que Jesus, eles foram procurar Jesus no sepulcro e a pedra estava removida. Então, associava-se a ideia do sepulcro, das pedras, apedrejamento à morte, né? Se eles se calarem os vivos, as pedras, os mortos, que são os espíritos fora do corpo físico, né? Falarão. Se o plano físico se calar sobre o que precisar acontecer, o plano espiritual fará que aconteça, porque estão a serviço de Deus, da providência divina, de Jesus, do planeta. Então, impunidade nesse sentido não existe, porque quando Jesus fala assim, Pedro, embainha a tua espada, porque quem usa da espada perecerá pela espada. É mais ou menos Jesus usando uma outra didática da espada do que já estava dito, olho por olho, dente por dente. Foi confuso ou não? Olho por olho, dente por dente, espada por espada. Se eles se calarem, as pedras falarão. E no nosso plano físico, os escândalos são necessários, mas ai daqueles através dos quais vem o escândalo. Então, até quando nós temos anseio de justiça, nós devemos lembrar que o que semearmos, ceifaremos, colheremos. O que ceifarmos, nós colheremos. Lembrar que aquilo que nós espalhamos passa a fazer parte de nós, da nossa história, do nosso karma. Lembrar que algumas ações são mais complicadas, são mais inglórias. Então, nós devemos evitá-las. Mas aí como que fica? Se for uma questão necessária, tal, acontecerá. Se não acontecer, porque não era necessário. O nosso ego é que estava confundindo. O seja feita a vossa vontade. Então, aquela vontade não é divina. Não teria que acontecer. Então, até aí falamos da perturbação, da angústia, do tormento, da ira, da preocupação, da tensão, e acho que concordamos todos que o tema é necessário. Apacentar, vamos lá. Modos de apacentar, né? Uma é o entendimento da justiça. O primeiro nós falamos, que nós não tenhamos desespero de achar que a humanidade é ruim, que a humanidade está piorando, que este mundo está de mal a pior, que Deus se arrependeu, que a criação foi uma coisa que não deu certo. Tudo isso é absurdo, tá? Está tudo certo e tudo é bom. No sentido de que tudo concorre para o bem
e que é onde nós entendemos, às vezes, que nós não temos o olhar divino para perceber o bem, a espiritualidade faz com que a planta do bem se desenvolva e que os frutos sejam ótimos. Promover a paz, tá? Apacentar. Bem, é claro que isso está baseado no versículo de Jesus, né? Quando ele fala, Pedro, tu me amas? Aí ele diz, tu me amas, Pedro? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta, né? Apacentar as ovelhas. Bem, como nós podemos apacentar? E aí vamos para nossas missões que devem ser preferidas, devem ser escolhidas, devem ser exercidas, devem ser o motivo das nossas ocupações conosco e com os outros. Uma, prevenção. Uma das maneiras de nós mantermos isso que nós chamamos de paz, que fica difícil definir, mas que nós, pelos exemplos, percebemos que é uma perturbação no sentido de que o efeito é ruim, ou que tem uma origem no estado de desequilíbrio, né? Primeira questão, então, prevenir. Como nós prevenimos para garantir que a paz se mantenha? Uma das maneiras é cuidar. Está tudo bem? Cuidar para que fique tudo bem. Os administradores fazem isso, né? Os bons administradores. Jesus diz, dá conta da tua administração. Às vezes nós fazemos uma redoma de paz no trabalho, na escola, em casa, no nosso condomínio, no nosso grupo espiritual, no nosso grupo artístico. Então, cuidarmos da paz, regarmos, sermos vigilantes. Uma das possibilidades de cumprirmos o nosso tema. Outra possibilidade, desarmar bombas. Como seria isto? Tem paz. Eles falam assim, a paz do cemitério, né? Uma paz assim, estranha. Parece que tem alguma coisa, as pessoas estão com medo, eu sinto que alguma coisa ruim pode acontecer. Bem, este sentimento pode ser acompanhado por uma atividade, uma ação, onde nós procuremos identificar o mal possível. A medicina preventiva é das mais valorizadas, né? Então, uma das possibilidades é desarmar bombas. O terreno está minado, então, que a gente procure fazer com que aquela bomba não exploda. Que uma relação que é complicada seja serenada. As pessoas já acham mal de tal pessoa, eu chego lá e falo mal dela. Eu estou retroalimentando. As pessoas têm uma visão complicada sobre aquela situação, um perigo, uma necessidade, uma dívida, um jeito de a pessoa agir, a maneira de a pessoa ser. Aí eu vou desarmando a bomba através do serenamento, né? Aquela bomba talvez se manifestasse de maneira, nossa, extremamente deletéria, né? E talvez continuasse rendendo, bombas fragmentadas, continuasse rendendo. E sempre que tocasse ali no trauma, a bomba explode. Mas os desarmadores de bombas, aí não estamos nem apagando o incêndio, porque o incêndio não aconteceu, é prevenção. Por enquanto é a prevenção. Uma outra maneira de nós fazermos essa prevenção é cuidarmos da nossa comunicação. Porque Tiago escreve, né? Acho que foi ele mesmo que escreveu assim. A língua nada mais é do que um pequeno membro. Mas vede quão grande incêndio não provoca um pequeno fogo. Bem verdade que a língua nada mais é do que um pequeno membro. Mas vede quão grande incêndio não provoca um pequeno fogo. A palavra não é assim? Há histórias, né? Um livrozinho em quadrinhos que fala quando a gente espalha umas palavras, depois como nós vamos recolhê-las novamente. Complicadíssimo. Então, os cuidados, desarmamento de bombas, o cuidado na comunicação. E a comunicação não é apenas o que se fala, é gestual. É a maneira de se olhar. Claro, às vezes a gente olha com o intuito, a pessoa interpreta que é outro. Mas nós respondemos pela nossa intenção, pelas nossas ações, né? Então, às vezes nós olhamos de uma maneira serena, compreensiva, confortadora, consoladora. A pessoa pode até estar com uma recepção complicada, está captando bem, mas nós estamos propondo. Isso é que os evangelistas faziam mesmo quando eles eram mal interpretados. Bem,
Outra possibilidade de trabalharmos pela paz, concórdia. O que é a concórdia? Concordância. É quando as pessoas conseguem se entender, traduzir, né? Quem estabelece a concórdia, às vezes é mal entendido, às vezes, em casa, é uma questão de traduzir mesmo. Alguém diz uma coisa, mas quis dizer foi uma outra. Então, aquele esclarecimento, ele desvanece. É como se dissemos aquela cerca elétrica, falamos no início, é desligar a cerca elétrica, né? É tirar a atenção, é desarmar as pessoas, é fazer com que o ambiente que estivesse turbulento, né, mude. É como se a tensão mudasse, né, de 380 a 220, 110 volts. A gente fala aqui como se entendesse, né, de eletricidade e tal, mas estamos falando. Então, ali através da concórdia, o que acontece? O que seria ruim se torna tolerável, tranquilo, bom. Uma outra possibilidade de trabalhar em relação à paz. Esse é meio desafiador, já é mais tenso. O acordo, a mediação. O acordo ele é mais complicado do que a concórdia, porque a concórdia se estabelece, às vezes, naturalmente, as partes se entendem. O acordo, às vezes, envolve negociação. É quando as pessoas combinam questões que parecem incompatíveis, paradoxais, e fica difícil, porque o temperamento, vamos combinar o seguinte, você ajuda aqui em casa, ajuda nisso aqui, tal, porque você não está ajudando, não está participando. Outra pessoa, vamos combinar o seguinte, você chega do serviço, você tenta não descontar a raiva nas pessoas, porque você fica assim e deixa todo mundo, o ambiente nervoso. Quando nós pactuamos, quando nós fazemos combinados, quando nós explicamos. Por isso é que existe uma sociedade civilizada, enquanto nós ainda não entendemos que a lei está em nós, pelo cumprimento dos deveres, né? Que, por respeito ao outro. Então, por enquanto, as leis são importantíssimas. O que elas fazem? Elas promovem convenções, acordos de convivência, né? E nos nossos pequenos grupos, que são informais, às vezes, a pessoa que é pacificadora, o que ela faz é estabelecer o entendimento, caminhos para o entendimento, caminho, ambiente para a paz, terreno para que a paz possa prevalecer. São coisas diferentes, não são, gente? A prevenção, a concórdia, o acordo, embora esses temas se misturem, porque eu estou dando uma classificação e propondo palavras, tá? Vamos chegar em Jesus, claro, não desanimem, não desistam. Tem uma maneira mais também de entendimento. O entendimento, outra questão que pode ajudar bem, né? Concórdia, às vezes, é um acordo, né? Mas o entendimento, às vezes, é uma visão mais aprofundada das coisas e das pessoas. Aí vamos nos valer da fonte dos nossos irmãos orientais, budistas, porque o budismo fala sobre reto pensamento, correta distância, correta postura. Olha só, reto pensamento, correta distância e correta postura. Vamos dar um exemplo, tá? Eu vou telefonar e sei que aquele telecentro, aquele serviço de telemarketing, etc., vai me irritar. Ou seja, eu já estou com o pensamento incorreto. O meu estado emocional já não está favorável para este encontro, para este contato. O reto pensamento, né? Eu vou para uma sala de aula que já vou armado em relação a um aluno, ou uma situação, ou um evento, ou uma reunião de planejamento, ou um acordo sobre uma reforma em condomínio, qualquer uma dessas situações, uma festa de formatura, tá? Eu sei que aqui ninguém nunca passou por nenhuma tensão nesses ambientes aí, mas nos outros planetas e nos outros grupos, com as outras lives, isso acontece, tudo isso dá problema. Tem outras lives aqui, não aqui, porque aqui todo mundo está evoluidíssimo, nunca acontece isso, mas tem alguns lugares que uma festa de aniversário, o alívio geral é quando ela acaba, quando ela passa e quando ela é esquecida. E uma viagem? Quando nós vamos planejar, a pessoa vai planejar uma viagem, né?
Os detalhes da viagem depois chegam num ponto que a gente até um jogo de futebol, uma confraternização. Futebol, às vezes, domingo de manhã, eu viro para o pessoal e falo assim, gente, o mundo tem coisa mais importante que discutir se a bola saiu ou não saiu. Nós estamos jogando bola entre amigos no domingo de manhã com saúde. E essas pessoas ficam mesmo, tá? Elas esqueceram isso tudo. Então, uma festa, um aniversário, uma viagem, uma confraternização, viver junto, são desafios. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos, eu sempre quis dizer isso, muito bem, ótimo, Tânia. Às vezes nós não temos o reto pensamento, ele é necessário. Quando nós vamos dirigir, o reto pensamento é pressupor que eu encontrarei pessoas dirigindo igual Gladstone. Pode acontecer, vocês darem esse azar aí. Pode acontecer de o trânsito estar muito congestionado, pode acontecer de haver um desvio, haver uma obra, por qualquer dos fatores. Isso não acontece uma vez nem duas. Então, quando eu sou surpreendido e perturbado, significa que faltou previdência. Do ponto de vista budista, faltou o reto pensamento, faltou a meditação, faltou asserenamento. O que é a correta distância? É eu me manter dentro de um nível da tensão da cerca elétrica da bomba que eu dou conta. Porque, pensou? Olha, eu vou chegar lá, eu faço questão, vou à sala daquela pessoa, porque se ela falar, eu falo o abecedário todo. Errado. Isso é procurar confusão. Meu pensamento reto não está corretamente centrado, a minha postura, a minha distância está correta e no tatame eu vou com a postura não aconselhável, desaconselhável. Então, o budismo sugere esse estado de vigilância, que nós chamamos de orar e vigiar. O estado de vigilância, então, reto pensamento, o que eu vou fazer, o que pode acontecer e como eu devo fazer. Qual é o limite? Pensamento, distância correta, postura correta. Budismo, tá? Estou deixando um aqui que tem a ver com Francisco de Assis, né? Compreensão, gente, a compreensão, ela abarca tudo. A compreensão nos dá a possibilidade de termos um entendimento total das coisas em que eu não me perturbe. Aí eu alcanço o estado de imperturbabilidade. Aí a pessoa vive em paz. Enquanto eu ficar sujeito às variações, e a matéria é variável, o tempo traz variações e as pessoas têm humores, enquanto eu ficar sujeito a isso, eu ficarei nesse bate-bate, né? Nesse pinball, né? Essa coisa mais assim. Agora, enquanto eu conseguir estabelecer um estado de compreensão das criaturas, dos acontecimentos, da existência, aí eu estarei numa condição de imperturbabilidade, tá? Mas adianta só estar em paz, agora nós estamos chegando a Pedro. Pedro, tu me amas? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Lembra que nós dissemos que o nosso título é um verbo, apacentar? É verbo, é ação. Está em paz, apacente as ovelhas. Você está se sentindo bem agora, Pedro? Está curado? Tu me amas? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Faça pelos outros o que eu estou fazendo por você. Apacentar, asserenar. Então, onde nós encontramos? Bem, então, é possível que eu alcance um estado de imperturbabilidade através da evolução. Essa consciência cósmica, o entendimento das criaturas. Por que o cão raivoso morde? Porque ele está sentindo muita dor, cita Emmanuel para Chico Xavier. A compreensão nos possibilita saber o que esperar daquela árvore. A sabedoria nos possibilita saber a que distância eu devo ficar daquela circunstância. A sabedoria me sugere, me aconselha que eu perdoe, que eu esvazie, que eu me medique, que eu dialogue, que eu faça um acordo, que eu relaxe, que eu me cale, que eu silencie. O asserenamento é uma questão muito cristã. Vamos lembrar 2 exemplos. Uma vez citamos. Esaú tinha as razões dele para se
indispor com o irmão Jacó. E ele foi querendo matar Jacó algumas vezes, levou uma guarda, uns regimentos lá, e queria matar, até que ele encontrou Jacó. Mas quando ele chega, um anjo, já dissemos isso, se coloca entre eles, se interpõe, e ele perde o ódio, esvazia-se. O sentimento fraterno dele se desinibe e ele chora e se reconciliam e promete não mais fazer mal a Jacó e perdoar por ação daquele anjo. É claro que aquilo é emblemático, está falando que nós devemos, às vezes, ser esse anjo da paz. O que desmonta, desarma a bomba, lembram? Esclarece, promove o acordo, o que acerena, o que dá exemplo. Então, tem um outro exemplo. Francisco de Assis, na cidade de Gúbio. Para quem conhece o caso, um lobo gigantesco lá. Matava pessoas, estabeleceu o terror a tal ponto que as pessoas estavam fugindo da cidade. Virou uma lenda, uma figura, um pavor. Chico Francisco de Assis entrando na cidade e os cidadãos voltando apavorados, fugindo. Aí eles falam com ele: Francisco, não entre aí, o lobo vai matar você. Aí o Francisco de Assis pergunta assim: que mal fiz eu ao irmão lobo a fim de que ele me faça mal? Por que ele me fará mal se eu não fiz mal para ele? Ou seja, eu não tenho esse karma. Então Francisco de Assis entra na cidade, encontra o lobo, repreende o lobo. Deve ter sido uma cena ótima, imperdível. Imaginar a cena, ele ralhando com o lobo. Você está sendo um menino muito mau. Você está fazendo mal, as pessoas estão fugindo por causa de você, estão apavoradas, e assim você não vai ter amiguinhos, tá? Você põe, imagina, o lobo tem pato e ele falando assim, então está sendo um menino mau, você põe a mão na consciência, vê se o lobo tem mão, se o lobo sabe o que é consciência, né? Mas ele falando com ele deve ter sido ótimo. Você põe a mão na consciência, faça um exame de consciência, como se o lobo conhecesse a pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, conhece a ti mesmo, como se conhecesse Sócrates, né? Mas aí Francisco de Assis, magneticamente, trabalha com o lobo, ele se serena, eu acho que ele se converte, depois se tornou um apóstolo cristão, não, também não dá, estou exagerando de novo, mas o lobo fica bonzinho, o pessoal volta, fica amigo do lobo, cuida dele, faz as pazes, e quando o lobo morreu, disseram que foi uma consternação na cidade imensa. Ficaram muito tristes pela morte do irmão lobo. O amor de um homem neutraliza o ódio de milhões. Gandhi, Francisco de Assis, fez as pazes do lobo com os cidadãos, dos cidadãos com o lobo. Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás com ele no caminho. Olha a didática de Francisco de Assis, um lobo. Tá. Paciência. Na paciência ganhareis as vossas almas. Olha só como Jesus fala, espírito encarnado, alma. Na paciência ganharemos as nossas almas, o autodomínio. Claro, dá receio de apresentar um estudo desse, porque eu que estou apresentando, depois serei provado, né? Mas vale por essa hora. Tomara que essa hora não passe rápido, tá? Por causa disso. Então, na paciência ganhareis as vossas almas. Agora vamos combinar isso, olha. Imagine o quê? Previne o mal, tem o pensamento reto, a distância correta, a postura correta, estabelece a concórdia, faz o acordo, acerena, promove o entendimento, tem a compreensão, alcança a sabedoria, tem paciência e é imperturbável e não violento. Gandhi. Ou seja, grande alma, né? O que isso tem a ver com o nosso tema? O que Jesus falou sobre isso? Aí sim, a bem-aventurança profunda para o caso. Bem-aventurados os pacificadores. Olha só, não são os pacientes. A paciência, naturalmente, ela irradia. Mas o que se está falando é os que promovem a paz. Os que atuam na caridade da paz. Alimentação material é uma maneira, roupa é uma maneira, mas promover a paz, transmitir a paz, assegurar a paz, acerenar e desarmar é missão apostolar. Então, quando Jesus
mostra para nós. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa vale repetir. Bem-aventurados os pacificadores, os que têm paz e que trabalham pela paz, os que querem a paz e trabalham pela paz, os que se sentem perturbados, mas que se desdobram porque são devotados à paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que honra, né? Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, mestre. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, primeiramente, Jesus pede como tributo, né? Se nós amamos a Jesus, que nós apacentemos as ovelhas dele. Jesus fala do aprisco, eu sou o bom pastor, tal, e tem lá as ovelhas. Ele direcionou a Pedro uma missão dentro das forças de Pedro. O que é que ele solicita? Que Pedro apacente as ovelhas do Cristo, as convertidas. E Pedro vai fazer isso com os cristãos. Primeiramente, os de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Constantemente, ele está lá serenando e apacentando. Tiago, quando havia uma divergência, um entendimento, um sínodo, um entendimento lá sobre questões rituais, exigências. Então, Pedro cumpre aquela tarefa de acerenar quanto possível a igreja de Jerusalém, né? Os pobres, os judeus, os grupos mais ortodoxos, e ele vai fazendo esse acerenamento. Agora, tem uma missão mais desafiadora, né? Apacentar todas as ovelhas. É claro que esse é um estágio posterior e Paulo vem com essa tarefa, né? Paulo vem com esse trabalho ligado a Pedro. Chega um momento em que nós vamos trabalhar também com aquelas ovelhas que estão fora do aprisco, que não fazem parte do nosso reduto, que não estão na nossa live, na nossa bolha, no nosso lar, na nossa valoração, na nossa visão social, no nosso ofício. Agora vamos lembrar da montanha que nós subimos aqui no estudo e pensar, puxa vida, com tanta diversidade, com prevalência de expiação, né? De um mundo que tem expiação e provas, com tantas pessoas estressadas, com tantas pessoas iradas, enervadas, perturbadas, atormentadas, seja por fantasmas assim imaginários, seja por causa de remorso, de karmas, de crimes cometidos. O que significa, então, imaginemos, né? Nós trabalharmos a paz, e aí Jesus pergunta primeiro, Pedro, tu me amas? Então, primeiramente, a questão da conversão, né? Para que nós tenhamos esse entendimento, essa paz mais aprofundada, nós devemos lutar, usarmos as nossas forças. E como fazemos isso? Com o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Alma, coração, entendimento e força, totalmente amando a Deus. Dentro dessa disciplina, e Gandhi fez isto, Santo Inácio de Loyola fez esse esforço, Santo Agostinho fez esse esforço, Francisco de Assis fez esse trabalho, Madalena fez esse trabalho, Pedro passou por essa transformação, João Evangelista, filho do trovão, passou por isso. Então, com esse trabalho interno, interior, de entendimento, de sabedoria, de reconhecimento da virtude, de imitação do Cristo, né? Como aparece em Santa Teresinha do Menino Jesus, esse trabalho que faremos em nós, naturalmente fala de nós. Naturalmente, o que vai acontecer? A nossa energia será pacificadora. Naturalmente, onde nós estivermos, então a gente nem deve desconsiderar as pessoas que vivem em contemplação, em meditação, onde estiverem, porque naturalmente essas usinas de força do bem, esses espíritos que transformam a ardência das paixões, das ansiedades, das perturbações negativas, elas passam a vibrar
uma harmonia, um equilíbrio, um entendimento que equivale ao anjo que trabalhou com Esaú e com Jacó. Por isso, o sal não deve perder o sabor, o fermento não faltar na massa. Os cristãos não perderem o seu sentido de nos amarmos uns aos outros. E o amor tudo suporta, tudo perdoa, tudo crê, tudo espera. Suporta, perdoa, crê, espera. Tudo. Não é alguma coisa. Não é, isso ninguém dá conta. Aí chegou no meu limite. Não nasci para ser. Não é isso. Não só a nossa vocação, a nossa missão, e a nossa missão é um outro nome de dizer que é o nosso destino na evolução, é nós sermos apóstolos da paz. E nós, do mesmo modo que nós temos anseio pela paz, nós entendermos que os outros também têm. Então, quando Jesus disse, na hora da multiplicação dos pães, né, quantos pães tendes? Temos 5 pães, o que tendes? Né? 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus diz, dai-lhes vós de comer. Na tradução, podemos interpretar, se foi exatamente assim, pode dizer assim, vocês mesmos deem alguma coisa de comer. Mas quando diz, dai-lhes vós de comer, que o nosso ser alimente os outros seres e as outras criaturas. E aí, quando nós chegamos em Jesus, agora sim, né? Jesus, ele é considerado, né, quando naquela tradição da Páscoa se fala o cordeiro, né? Quando a igreja usa aquele mantra, cordeiro que leva os pecados do mundo, porque Paulo diz, carregou consigo os pesos das nossas iniquidades. Aí é Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, completa em minha carne os padecimentos que faltam ao Cristo. Paulo, somos feitos espetáculos para o mundo, ou seja, as pessoas esperam a nossa referência, o nosso modelo. Muitos chamados, poucos os escolhidos. As referências midiáticas são algumas, mas aqueles que são chamados para uma missão mais aprofundada, mais específica, mais expressão divinizadora, eles, de certo modo, até silencioso, pacificam o mundo, asserenam os conflitos, ajudam as concórdias, mantêm a serenidade. Eu nem vou dizer mantém a ordem, porque a ordem pode ser mantida até de maneira intimidatória, né? Mas no sentido bom da organização, da serenidade, do estado de coisas divino, os cristãos devem promover isso em si e irradiar isto naturalmente através de ações, tá? Então, quando Jesus acerena a tempestade, cala os ventos, ele está representando que chega um momento em que nós estaremos não apenas com as ovelhas do nosso aprisco, apacenta as minhas ovelhas, depois apacenta as ovelhas. E chegará um momento em que nós teremos a benção existencial, onde estivermos, em que planeta estivermos, de apacentar os lobos. Aí nós teremos condição de sair do nosso reduto, do nosso ambiente harmônico, para trabalhar grupos mais dissonantes e depois trabalhar em grupos que estão desafinados com a providência e que precisam de exemplo, de testemunho, de cuidado. Isso se chama amor. É isso que Maria de Nazaré faz nos umbrais dos nossos irmãos suicidas, que naturalmente estão evoluindo muito. É isso que Francisco de Assis certamente faz, é isso que Pedro faz. Aqueles em que nos espelhamos, nos esperam, exemplificam e nos chamam. E Jesus, sendo bom pastor, só relembrar que a espiritualidade cita, acredito, concordo, que quando Jesus deixou o plano físico da crucifixão, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, o primeiro cuidado que ele teve, que aqui na terra, foi Maria, eis aí o teu filho, João, eis aí a tua mãe. Mas quando saiu da cruz, a primeira atitude de Jesus foi cuidar de Judas. Acredito que tenha sido assim, tá? Se não foi, isso foi uma coisa mais excelente ainda. Bem,
Tomara que vibremos pela paz, sintamos paz, interpretemos com paz, olhemos todos os companheiros, todos os espíritos, todas as experiências em paz, tá? Se isso acontecer, nós seremos felizes. Bem, Francisco de Assis, fazei-me instrumento de vossa paz. Excelente, está muito bem lembrado, tá, amigo? Ótimo, Marília. Confiamos ao nosso amigo Demóstenes, tomara que as palavras repercutam e a paz que está em nós, né, irradie. Está bem? Maravilha, Grátis. Mais uma vez, muito obrigado. E eu sempre falo que é difícil tarefa de quebrar essa harmonia que você traz. Para mim é difícil aqui. Então, eu vou lembrar com uns velhos tempos de Consolador, né, que a gente está voltando de novo com essa energia toda. Sempre no finalzinho, a Ruth sempre tinha uma coisa para falar. Eu estou sentindo que ela, se ela estiver presente, ela quer falar uma coisa para a gente, né, Ruth? O falar dela sou como prece. Cadê ela? Tá. Já vai falar, João. Eu já pensei no silêncio de Maria, agora vai falar. Tudo bem, Margarida? Fala de Ruth. O Glaucio, tem que pensar mais no filho de trovão, meu filho. Silêncio de Maria está longe aqui. É mais fácil você pensar na trovoada, João, trovoando aqui na hora de falar. Mas, meu querido João, Senhor, meu Deus, como é bom. Primeiro que o Gladstone, ainda bem que nós não perdemos sintonia, amigo, mesmo estamos tão longe, porque eu pensei tanto em te pedir para te falar de Buda, das 3 revelações de Buda, né? Eu falei, vou pedir o Gladstone para falar. Porque eu comentei com o Tim essa semana sobre essas revelações de Buda. E o João também, captando aqui, porque eu fiquei pensando mesmo hoje em falar, você acredita, João? Olha que coisa bacana isso, né, gente? Fantástico. Tudo a ver. Mas sabe por quê? O meu comentário é o seguinte, não acrescenta nada não, mas eu preciso falar, para fecundação, né, gente, é bom. Eu fiquei pensando quando você está falando aí de Pedro, né? Quando Jesus pergunta 3 vezes, né? Então, eu fiquei pensando assim, qual é a qualidade do amor, né? Que a gente oferece. Porque quando Jesus percebeu que o amor de Pedro era um amor ainda apaixonado, né? Passional, e esse um amor um pouco ainda complicado. Então, por isso que ele perguntou 3 vezes que tipo de amor que Pedro sentia por ele, né? Então, de tudo que você está falando, eu pensei assim, que o nosso problema de perturbação tem muito a ver também com a maneira que nós amamos, né? A nossa qualidade amorosa é um pouco complicada. Às vezes, em vez de nos trazer paz, traz a complicação. Porque a nossa maneira de amar ainda é muito apegada, né? Controladora. Então, no máximo que a gente pode dar, que é o amor, às vezes está nos trazendo perturbação. Eu fiquei pensando muito nesse aspecto, assim, qual o tipo de amor, né, que Jesus perguntou para Pedro. Então, já que ele ainda não tinha esse tipo de amor, né, que é o amor desprendido, né, o amor sem paixão, o amor que... Quando ele percebeu que Pedro ainda não tinha atingido esse amor, ele mandou apacentar as ovelhas para treinar, né? Aí quando você fala aí, Gladys, a gente sai dos nossos domínios, né, de casa e tudo, é um treino constante, um entendimento também, né, colocar a compreensão acima de tudo. E quando o Buda faz essa proposta da gente escutar, prestar atenção, né, do que está acontecendo, esse amor vai vir com uma maneira mais genuína e real, né? Porque, e outra coisa, mais amor também é adquirido, né? Por si só. Não é um amor que está imitando o Jesus. Jesus não queria que a gente imitasse ele. Jesus quer o original, que a gente adquira o nosso próprio amor. É tanto que ele pediu para ser crucificado de cabeça baixa, porque ele não queria nem imitar Jesus, né? Não queria fazer igual. Ele queria fazer diferente. Jesus propõe para ele um amor que é dele.
Não é um amor que é igual ao meu, é um amor pessoal, amor seu. Mostre para mim o seu amor, a maneira que você sabe amar. Eu acho que assim é só mesmo na hora que a gente... Eu treino, né? Apacentar as ovelhas, eu acho que é muito nesse sentido, da gente sair aí e amando, não tem outra maneira, não. Mas ficar atento, né? Como o Buda falou, vamos meditar, né, gente? Meditar, para gente estar sempre atento. Mas que tipo de amor? Que a gente fala assim, mas eu amo, mas estou perturbada. Mas eu amo, meu filho dá problema, eu já dou amor, dou tudo. Mas será que tipo de amor? Qual que é o amor que a gente está oferecendo? Será que é o amor mesmo? Que realmente quer paciente, que traz paz? Essa é a minha fala. Tá? Tipo de amor, né? Que a gente está oferecendo. Eu sabia que você poderia completar. Muito legítimo. E para encerrar, antes que a gente despeça aí, eu gostaria de pedir ao Alisson e à Tânia que cantassem para nós a oração de Francisco de Assis, de São Francisco, né, que cala muito bem nesse momento também, né? E que vibremos por todos nós, pelos nossos familiares, pelo nosso planeta, né? Essa vai ser nossa Gladson. Só um pouquinho, tá, João? Só posso falar uma coisa aqui? Que eu aproveitar que eu estou aqui olhando o Gladson. Claro. Estou com uma saudade de ouvir você falando do Oriente, amigo. Adoro. É verdade. Muito. Próximo assunto. Nossa, você que induziu. Eu não consigo ouvir vocês. Agora vocês. prepara aí para nós. Combinado. Vocês me ouvem? Tchau, beijo para todos. Sim. Me escuta, João? Sim, perfeito. Sim. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado, pessoal. Prazerão estar com vocês. E nunca é só estudo, não, tá, gente? Na verdade, é continuidade do nosso encontro, tá? Ajuda sempre. Me ajuda muito. Lindo, lindo, Tânia. Parabéns, adorei a música. Muito lindo, Tânia, muito legal. Sua voz Oi, demais. família. Tudo bem, Frank? Parabéns. Parabéns, gente. Valeu, Tânia. Parabéns demais. Ei, Marília, boa noite, minha querida. Boa noite, Tuti. Obrigado. Boa noite, ei, meu querido. E aí, Ei, Marília, querida. Obrigada, viu? Obrigada, Carolina. Tchau, gente, Alcione. muito Tchau, Pedro. obrigada. Foi um prazer imenso, viu? Carol, obrigado pela presença. Obrigado, É Carolina. minha menininha aqui. Tchau, Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Então, gente, beijos para todos. Uma linda noite. Tchau, Imaculado. Obrigadão. Boa noite, gente. Boa noite, Gladson. Até a próxima, gente, se Deus quiser. Boa noite a todos. Tchau, prima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Obrigado. Vanessa.
Tchau, fique com Deus. Valeu, turma. Tchau, Delmar. Tchau. Deus, né? Tchau. Abraço a todos. Tchau, amigo. Até mais, Aladir. Até a próxima, se Deus quiser. Até, irmão.